Embaixador, eu queria repercutir também uma notícia de momento aqui do presidente Bolsonaro, porque ele conversou hoje com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A gente tem até a reportagem, vamos colocar aqui na tela, a mensagem no Twitter. O Zelensky diz que pediu a Bolsonaro apoio às sanções contra a Rússia, e a gente tem os detalhes aqui. Ele disse, o Zelensky disse que pediu ao presidente apoio contra as sanções impostas pela Rússia em decorrência da guerra. E aí é o que diz o tweet do presidente ucraniano. Tive uma conversa com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, informado sobre a situação no fronte, Ele está dizendo ali a respeito da guerra e discutiu a importância de retomar as exportações de grãos para evitar uma crise alimentar global provocada pela Rússia, e fez um apelo ali a todos os parceiros para que se juntem às sanções contra a Rússia. Agora, a gente trouxe essa informação agora, eles acabaram de ter essa conversa. Embaixador, na sua opinião, essa conversa sobre retomar as exportações de grãos, sobre a situação da guerra, é importante esse aceno do presidente Jair Bolsonaro? Olha, são duas coisas diferentes. Uma coisa é pedir apoio à sanção e outra coisa é pedir apoio ao levantamento do bloqueio que impede a saída dos grãos. A segunda iniciativa me parece que merece o apoio integral de todos. Você sabe que o secretário-geral da ONU está até engajado no esforço de tentar convencer os russos a permitirem a saída dos grãos, porque atenua a crise que está havendo, sobretudo em países do Oriente Médio e da África. Quanto a isso, eu acho que é um apoio que todos devem dar. Agora, quanto ao apoio às sanções, no caso do Brasil, eu acho complicado, porque o Brasil tem uma dependência muito grande em matéria de fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia, que segue a orientação do presidente Putin. Eu não sei qual é a porcentagem, mas acho que é muito alta a porcentagem de fertilizantes que vem desses dois países. E também não sei se o Brasil teria condições de dispensar isso. Portanto, quanto às sanções, eu creio que a situação é mais problemática. E eu também não acredito que haja uma ligação de causa e efeito entre sanções e levantamento do bloqueio. Ao contrário, se novas sanções forem adotadas, ou se forem intensificadas as sanções atuais, a tendência é que a Rússia aperte ainda mais o bloqueio. Para ela abrir mão do bloqueio, é preciso um esforço de persuasão diplomática, que é o que o Antônio Guterres está fazendo. O senhor acha que o... Rapidinho, hein, Thales? Perdão. A gente já o senhor acha aqui, que o Bolsonaro está em apuros nessa questão Rússia e Ucrânia? Olha, a situação dele não é confortável. Não é confortável porque nós somos um país que estamos inseridos no hemisfério ocidental, queiramos ou não, os nossos destinos estão mais próximos das políticas seguidas pelos Estados Unidos. Eu creio que os americanos compreendem perfeitamente que, no caso brasileiro, há circunstâncias nacionais que tornam difícil ao Brasil apoiar as sanções, sobretudo, como eu disse, no caso dos fertilizantes, porque a nossa dependência nessa área é muito grande e, de certa maneira, até se pode argumentar que, ao utilizar fertilizantes para produzir alimentos, o Brasil contribui para reduzir o perigo de uma grande crise de alimentos no mundo, porque uma parte das exportações brasileiras, soja, milho, carne, vem da utilização desses fertilizantes. Então, eu acho que há um bom argumento diplomático para que o Brasil não se some a isso. E, sinceramente, eu vou lhe dizer, Thales, eu creio que as sanções, em geral, não funcionam. Você vê, Cuba está sob o regime de sanção há 60 anos.
e o regime continua aquele que nós conhecemos, né? As sanções, em geral, não funcionam. Essa guerra da Ucrânia só vai se resolver militarmente no terreno. E o uso de sanções econômicas podem, talvez, a longo prazo, enfraquecer a Rússia, mas não é o que nós vimos até agora, né? Então, eu acho que até agora eles têm se revelado ineficazes. O mais importante seria um esforço, de fato, diplomático para tentar pôr fim ao conflito. Sobretudo um país como o Brasil, né? Você sabe, o Brasil tem laços muito importantes com a Rússia e com a Bielorrússia, e tem uma comunidade ucraniana muito importante no Brasil, né? A gente esquece isso, mas há muitos ucranianos no Paraná, no sul do Brasil. Então, o Brasil tem muito interesse em tentar encaminhar uma solução por negociação, que no momento não parece viável, infelizmente, porque nenhum dos dois lados dá sinais de que tenha cansado das operações militares.